Esse vídeo é para você que não se sente confiante quando inicia discussões sobre marketing digital porque não entende alguns termos e conceitos do mercado. Então eu separei uma lista com as 10 principais siglas e termos do marketing digital que você precisa saber. Assista o vídeo até o final. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Tainá Escocardi, eu sou sócia e head comercial da Hubify. No vídeo de hoje, eu preparei uma lista com 10 principais termos que você precisa saber sobre marketing digital para que você se sinta confortável em discussões relacionadas a métricas e até o dia a dia, né, de um planejamento de marketing digital. Então, uma coisa que é fato, né, é que o publicitário, o marqueteiro, eles usam muitos termos em inglês, que não necessariamente todas as pessoas precisam saber, mas se você de alguma forma está inserido nesse meio ou quer trabalhar com isso, é muito importante que você conheça, tá bom? Então vamos lá. O primeiro desses termos que eu quero trazer para vocês é um termo que ele é muito utilizado, que é lead. Você sabe o que é um lead? Um lead, ele é um potencial cliente para sua marca. Então, pensando um pouco sobre funil de venda, né, o lead, ele vem bem depois do visitante, né, que é uma pessoa que acessou o seu site, e aí assim que esse, né, visitante, ele demonstra um interesse, ele faz uma levantada de mão, ele se torna um lead, que é um potencial cliente. Certo? E aproveitando a deixa aqui, eu quero trazer o segundo conceito, que é CTA. Geralmente os leads, eles, né, fazem essa levantada de mão num CTA. O CTA, em inglês, é Call to Action, né, que é uma chamada para uma ação. Então, assim, geralmente CTA são botões, né, que você coloca dentro do seu site para que você vá encaminhando esse visitante do site para uma ação que seria se tornar um lead, né? Isso pensando mais em um modelo B2B. Se a gente estiver falando realmente em um B2C, um e-commerce, onde a transação ela já é feita mais rapidamente, até automaticamente dentro do processo, esse CTA leva para uma compra ou leva já para uma chamada mais transacional, tá bom? Então vamos lá. O terceiro ponto que eu queria trazer aqui está muito relacionado a duas métricas, que é o CAC e o LTV. Então vamos lá, a terceira e a quarta palavra. Vamos começar pelo CAC. O CAC é o custo de aquisição de um cliente, né? É uma métrica que é muito importante o marketing estar sempre atento, né? E de fato tenha um gerenciamento em relação a essa métrica, porque você precisa saber quanto que você dedica de investimento para trazer o seu cliente. Eu posso até criar mais um vídeo falando um pouco sobre como calcular o CAC, mas ficaria muito longo para o vídeo de hoje. Então, passando para a próxima, que é o LTV. LTV significa Lifetime Value, né? Então, o que efetivamente significa? É o cruzamento entre o tempo que um lead ele vai ficar com você e quanto de receita ele está te gerando. Por exemplo, vamos supor que os seus clientes eles te pagam mensalmente um valor, né, um FII. Desse FII que o cliente te paga, em média o cliente ele fica com você 3 anos. Então o que você vai fazer para entender qual é o lifetime value dos seus clientes é cruzar, né, o valor que ele te paga mensalmente com o tempo que ele fica com a sua empresa, tá? E aí assim você começa a calcular o lifetime value e o CAC. Porque essas duas métricas são muito importantes em serem utilizadas, né, e cruzadas também. Porque às vezes, inicialmente um custo de aquisição do seu cliente, pensando no ticket médio, né, do seu produto ou do seu serviço, ele tá muito alto. Mas se o cliente ele fica um longo período de tempo com a sua empresa, né, fidelizado ali, pagando de forma recorrente, às vezes faz sentido ter um custo de aquisição mais alto, mas você só vai saber isso realmente se você tiver métricas para o seu negócio, tá? Uma outra métrica que é muito importante quando a gente está falando em relação a cliente é o NPS, né? O que é o NPS? É o Net Promote Score. Então, assim, é uma métrica que você manda para os seus clientes, né, darem uma nota para o seu serviço ou para a satisfação deles. Por que é muito importante você ter isso em mente? Porque às vezes dentro, né, desse formato você descobre se tem algum cliente insatisfeito ou descobre até alguns gaps do seu modelo de negócio que você pode melhorar para trazer para o seu cliente uma experiência um pouco melhor, tá?
Uma outra métrica muito importante é você, calcular o ROI. O que é o ROI? É a sigla para Return on Investment, que é o retorno do investimento que você faz. Então, assim, em linhas gerais, para você calcular o ROI, você tem que colocar lá receita menos custo sobre custo. E é muito importante você chegar a esses números, você ter esses números aí de forma super clara para o seu negócio, para você entender se primeiro o seu investimento em marketing ele está trazendo retorno e depois qual é esse retorno, até para você conseguir mais verba para investir ou para você diversificar um pouco mais os canais que você tem de aquisição de leads. Tá bom? Mas para toda essa estrutura funcionar, de forma adequada e que tenha resultados, você precisa ter muito claro quem é o seu público-alvo. Para quem você vai vender, para quem faz mais sentido você vender. E para isso é legal você criar uma persona, Isso é muito utilizado pelas agências de marketing digital, principalmente no início da parceria, E a importância de se criar uma persona é porque é uma representação fictícia, do seu potencial cliente, do seu cliente foco, E aí, com base nessa definição de quem é essa pessoa ou essa empresa, a gente consegue segmentar, e colocar em nichos em todas as iniciativas que a gente vai fazer do marketing digital para focar de fato no público que a gente quer atingir, tá bom? Falando um pouco sobre agora departamentos internos que a empresa tem. Geralmente as empresas têm o departamento de marketing, o departamento comercial. Em vias tradicionais, esses departamentos eles acabam sempre tendo confrontos, Enfim, mas a gente tem um conceito hoje do marketing digital que chama vendarketing ou smarketing. O que é isso? É a união do time de vendas com o time de marketing, trabalhando com base nos mesmos objetivos. Então, é uma estratégia que traz muitos resultados, porque uma vez que você consegue unir os dois times para o mesmo objetivo, e estando tudo bem alinhado, a chance de você chegar no objetivo final é um pouco maior. E um termo aí que ajuda muito nesse processo entre união de times é o SLA. O que é SLA? É Service Level Agreement em inglês, que basicamente é um acordo de nível de serviço. Então é como se fosse um combinado que os dois departamentos ou qualquer outros departamentos da sua empresa fazem em relação a um gatilho. Por exemplo, a gente recebeu um contato pelo site, quanto tempo o marketing tem para entrar em contato, quanto tempo o marketing tem para qualificar esse lead e passar para vendas, quanto tempo vendas tem para responder depois que esse lead chegar e tudo mais. Então, você tendo bem documentado todos esses acordos de nível de serviço, isso faz com que nada passe, E que você não tenha gaps em que acaba invalidando a sua estratégia, não porque a estratégia não é boa, mas porque os departamentos ou as pessoas envolvidas não tiveram um tempo de resposta adequado, tá? E por último, eu quero trazer uma métrica que é super importante você sempre estar olhando dentro de uma estratégia digital, que é o bounce rate. O que é bounce rate? Ou popularmente também conhecido como taxa de rejeição. É a métrica que você tem hoje do seu site para usuários que saem muito rápido e sem nenhum tipo de interação. Então, essa métrica do bounce rate é como se fosse um alerta, porque se a sua pontuação ela estiver muito alta, a sua porcentagem de bounce rate estiver muito alta, isso significa que você tem algum problema dentro do seu site. Ou você não tem CTAs suficientes e com isso o usuário entra e não é levado a nenhum tipo de ação, ou o seu site tem alguns problemas de performance, que os mais comuns são velocidade de carregamento, tempo de interação, enfim, e isso faz com que o usuário entre e saia muito rápido. Então é uma métrica muito importante para você sempre ter aí no seu radar, porque ela é como se fosse um termômetro se a estratégia está funcionando ou não. Então é isso, pessoal. Essas foram aí as siglas do marketing digital que eu preparei para hoje. Segue o nosso canal, ativa o sininho. Toda quinta-feira a gente tem vídeo novo. E até semana que vem. Tchau, tchau!